Olá, voltamos a falar sobre anarquismo empreendedor. E hoje eu vou conversar com você falando e usando de uma ferramenta que existe há 8.024 anos. Exatamente, 8.024 anos. Para quem não sabe, 8.024 anos atrás foi a data, a era, o nascimento da verdadeira luz. E essa verdadeira luz chama-se conhecimento humano. É importantíssimo nós falarmos sobre isso, porque a gente vai voltar numa época onde não havia tecnologia, onde não havia nada. O homem basicamente estava migrando daquele homem neandertal, daquele homem primata, daquele homem que não sabia quase nada e que tudo era místico, tudo era importante, para se transformar num homem de letra, um homem de conhecimento, um homem de evolução. A palestra de hoje a gente chama de ciclo de evolução e nós vamos nos utilizar desta ferramenta chamada alfabeto judaico para falarmos sobre isso. Então vamos lá. Quando nós falamos desse alfabeto, nós estamos falando de alma. Isso é extremamente importante, porque todo o processo do anarquismo empreendedor ele está voltado para a alma. O nosso objetivo é fazermos com que a nossa alma efetivamente aflore em nós. Porque a alma nada mais é do que amor, liberdade, manifestação e abundância. Então, se você tem isso, você tem tudo. Porque amor é como Deus construiu o mundo. Liberdade é aquilo que Ele te deu para que você escolha o teu caminho. Manifestação é o que você faz com essa liberdade. E abundância é o resultado da manifestação. Entende a palavra alma numa visão diferente? Entende o que ela significa? Eu imagino que poucas pessoas no mundo tenham enxergado e tenham visto esse anagrama que existe aí na palavra alma. Então nós vamos utilizar o alfabeto judaico para fazermos esta viagem pela alma. Esta viagem que inicia no amor, caminha pela liberdade, manifesta-se e gera abundância. E isso é anarquismo empreendedor, na veia. Se você não sabe o que é anarquismo, você achou que eu ia falar de política, que eu ia falar de manifestação, que eu ia falar de loucuras e doideiras e bacumins e malatestas e tantos outros literários e pensadores anarquistas, você está enganado. Eu vou usar de ferramentas que você nem sabe que existiam e que são base do anarquismo. Uma delas é a árvore da vida. Então lá em Gênesis, Deus fala, em Berashit, para os judeus, ele fala exatamente isso. Então haviam duas árvores no Jardim do Éden. Uma delas era a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento foi aquela que misticamente Lilith, a serpente, deu para Eva, seduziu Eva e deu para ela, tá certo? E aí, a outra árvore é a árvore da vida. A árvore da vida, Deus deixa claro isso lá, falando o seguinte: se o homem comer o fruto da árvore da vida, ele será como nós, ele será Deus. Por quê? Porque ele terá conhecimento e será eterno. Esse é o conceito. E nota o seguinte, quando você fala Elohim na Bíblia, você está falando no plural. Tá certo? Você está falando mais de um Deus. Então Deus tem várias estruturas. No judaísmo existe uma coisa chamada 72 nomes de Deus. Na verdade, isso são 72 anjos de Deus. A gente vai falar sobre isso. E aí nós precisamos, para entender a árvore da vida, usarmos a Sefirot. A Sefirot, que foi aquela árvore, aquela estrutura de estudo que o Rabino Sefer criou, e usa um processo basicamente matemático, tá certo? Porque são, na verdade, um conjunto de 11 Sefirotes, E tem a Dat, que está lá, que é a Sefirote oculta, que essa é a grande porta, que a gente não vai entrar nela aqui, mas a gente vai falar um pouco de tudo isso. Eu estou falando tudo isso aqui sobre Cabala, eu não vou dar curso de Cabala não, gente. Eu não falo hebraico, tá? Eu não sou um cabalista, eu sou um apaixonado pela Cabala, eu uso da Cabala no meu dia a dia.
mas tenho grandes mestres de cabala, grandes pessoas que eu gosto de conversar, gosto de ouvir, gosto de entender o que falam. Então, existem grandes estudiosos da cabala, e um desses estudiosos é Ian Meckler, que eu recomendo que vocês assistam o canal dele. Outro é o Carlos Vlasic, né, meu amigo, inclusive é a pessoa que faz o prefácio do meu livro, né, e o meu irmão, o meu querido irmão, amado irmão, Marcelo Haddad, né, um grande homem, o médico que curou o meu câncer. Então, irmãozão, beijo para você, querido, você é demais, tá certo? Então, a gente volta aqui para Sefirotes, né, essas 11 pontos de estudo, que começam lá em Keter, na coroa, tá certo? E vão até Malkut, no reino. Né? E aí as pessoas vão, assim, viajar sobre isso, e eu não vou usar da árvore da vida agora. Eu vou usar do caminho que nos leva à árvore da vida, o caminho que nos conduz a essa evolução. Tá? E qual é que é esse caminho? São as 22 letras do alfabeto hebraico. Moisés escreveu o Pentateuco, né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros do evangélico, logicamente não ele sozinho, né? Mas uma parte dos livros foram escritos por Josué, por exemplo, tá? Mas ele utiliza-se de 22 letras do alfabeto judaico. E essas 22 letras, cada letra tem um significado, cada letra tem um valor numérico, cada letra representa algo, e cada letra está ligada a uma das portas aí da árvore da vida, uma das portas da Sefirot, tá? E aí, gente, isso é extremamente importante porque neste alfabeto, e o que vocês vão ver aqui, lá no final desse vídeo, nenhum rabino eu vi até hoje, nem mesmo meu grande mestre Ian Meckler mostrar da forma como eu vou mostrar para vocês. Então, fiquem aí comigo até o final desse vídeo e aproveitem aí que vocês estão vendo, assistindo, comentem, deixem o seu like, façam aí as suas considerações. Nós estamos aqui para trocar ideias, para aprender em conjunto. Então essas 22 letras aí, né, que começam em Aleph e acabam em Tof, elas têm uma importância vital para a nossa vida nos dias de hoje. Se nós conhecermos esse alfabeto, se nós olharmos para esse alfabeto e entendermos o significado dele, oculto dele, nós encontraremos o caminho da transformação. Nós chegaremos à grande transformação da nossa vida. Então, a primeira letra é Aleph, é o vazio. Notem isso, olha que coisa louca isso. É o selo divino no ser humano. Nós, para recebermos Deus dentro de nós, para recebermos a força divina, para que a nossa alma habite o nosso corpo, nós precisamos estar vazios. Né? A terra era sem forma e vazia. É isso que está lá em Bereshit, no primeiro versículo lá, no primeiro capítulo, na verdade, né, desse livro, tá certo? E ela tem dois pilares muito fortes aí, né? Ela é uma junção de duas letras, da letra Yud com a letra Vav, tá certo? E ela é o número 1, ela é a atmosfera entre o céu e a terra, aquele espaço que a gente acha que está vazio, mas que está cheio de energia, tá certo? Ela é um tempo entre o inverno e o verão, ela é a terra saciada de chuvas, é a alma no dorso superior do peito, é o sistema respiratório, é a vida. Esse texto aqui está disponível, depois eu vou compartilhar com vocês, vai estar lá em PDF, vocês vão poder pegar, estudar, ver, tá certo? E aí, ele tem uma grande manifestação da alma, mas ele precisa de dois canais para se manifestar que estão na árvore da vida. E casualmente eles estão bem no centro da árvore da vida. Eles estão no meio da jornada, que é o canal de Keset e o canal de Gevurah, tá certo? Então esses dois canais, eles são uma transição entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós só chegamos a essa evolução através do vazio. Então esvazie-se, liberte-se,
Olha só o anarquismo aqui. Liberdade, liberdade de se esvaziar, tá certo? Aí nós vamos para a segunda, que é Bet, a contração. Vocês conhecem o Big Bang, né? Como é que é o Big Bang? O Big Bang foi uma grande explosão? Não. Antes foi uma contração para que explodisse. Para que você cresça, para que você evolua, você precisa se contrair. Você precisa se esvaziar e se contrair. E aí você coloca em movimento o processo da criação. Tá certo? É o mundo interior de Deus criando as coisas. O que significa essa letra? A casa. A casa onde você vive, o seu corpo é essa casa. Então nós temos, por isso que a gente tem que cuidar muito disso, tá? A gente tem, assim, nesse processo, eu não vou entrar muito, porque aqui tem todos os detalhes, eu vou passar para que esse vídeo não fique muito longo. A ideia aqui é que a gente tenha pelo menos um caminho, uma introdução para que você aprofunde depois. Eu não vou fazer como eu fiz com o Aleph, por exemplo, que eu fui falando quais as portas, quais os significados mais detalhados, porque está aí no vídeo, você pode ler, tá certo? Mas existe uma coisa muito importante nessa letra, tá? Essa letra Bet significa sabedoria. Não existe contração se não houver sabedoria. Gimel, essa é fantástica. Porque quando você tem sabedoria, a primeira coisa que você aprende é compartilhar. Entendeu, seu palhaço? Aprende essa porra, compartilha, não fica guardando as coisas para você, entendeu? Esse é o negócio, vai para frente, olha para frente, compartilha. Então esvazia, contrai e compartilha. É assim que funciona. Então a gente precisa, e aí vem a questão da recompensa, da punição, do contexto do mundo físico. Tá? O que é isso? Né? O que é esse compartilhar? Qual é o símbolo dessa letra? Sabe qual é? O camelo. Aquele que carrega o peso quando atravessa o deserto. Aquele que vai e busca a sua jornada, mesmo com peso nas costas, mesmo sem ter a água para beber, porque ele já tem no seu corpo, ele já está lá essa água, tá certo? E esse é o momento. E sabe onde é que está esse camelo? Está no teu ouvido direito. Está no teu ouvido direito. É quando você escuta as coisas com razão. Porque o teu lado direito é o lado da razão. O teu lado esquerdo é o teu lado da emoção. Né? Aí tem uns caras aí que de uma ordem secreta aí, que quando entram no templo eles entram com o lado esquerdo, né? com a perna esquerda. Então eles querem fazer o quê? Querem mostrar e levar toda a sua emoção, toda a sua força, toda a sua energia para que aquela egrégora daquele templo esteja completa. É assim que funciona. E qual é o dom disso? Quando você aceita o peso, quando você atravessa o deserto, quando você sabe da jornada, é a geração de riqueza. Você passa a ter riqueza, porque atravessar o deserto, carregando o fardo, sem água, sem nada, te leva à riqueza. Dalet. Dalet é isso, é receber. O Dalet é o receber. É o conceito. Como é que você recebe? Somente de uma forma. Quando você anula o eu. Quando o eu deixa de existir. Aí a sua mente se conecta com toda a mente universal. E aí você acompanha e você tem todas as possibilidades, você tem a visão da grande orientação para que você tenha uma existência feliz. O significado disso, sabe qual é? Dessa letra? O símbolo dela? A porta. A porta que você precisa entrar, a porta que você precisa abrir, a porta que vai te levar ao sucesso. E aí ela tem um ponto importante. Qual é essa porta? Olha como é uma entrada também. É a narina direita. A narina que o ar entra com razão. O ar entra para encher o corpo de razão. Tá certo? Qual é o dom disso? O que você recebe com isso? Quando você se esvazia, você se entrega, né? O que acontece? Você passa a gerar descendentes. Você passa a ser
a árvore frutífera. A árvore frutífera. É isso que é. Aí nós chegamos em Ré. Né? Essa é a única letra que naquele nome misterioso de Deus, ela é citada 2 vezes. Yod, Ré, Vav, Ré. É isso mesmo. Yod, Ré, Vav, Ré. Se você um dia entrar naquele templo secreto que eu falei, você vai ver que em cima do presidente da sessão vai ter a letra Yod, que é a primeira letra do nome secreto de Deus. Tá certo? E aí é a capacidade de autoexpressão através do pensamento e da palavra. Quando você precisa se expressar, você tem que ter o pensamento puro e a palavra correta. No budismo, isso é um dharma, inclusive, né? Pensar corretamente e falar corretamente, tá certo? E o formato dela é uma janela, tá certo? É uma janela. E onde ela está? Ela está no teu pé direito. É onde você pisa firme. Para quem é destro, é o pé que se movimenta primeiro. Por isso que tem muita gente que fala sem pensar, porque vive nesse processo. E rei é o sentido da fala, tá certo? É o sentido da fala. Então, rei é uma das letras mais importantes que a gente tem. Ação, agir, né? Vav, né? Que também está lá, é outra letra que junto com Yod, rei, formam o nome de Deus, tá? Qual é o conceito dessa letra? É o poder de conectar, o poder de correlacionar as pessoas, os elementos, as coisas, tudo dentro de uma criação. Quando você vai fazer um projeto, por exemplo, da tua empresa, o que você precisa fazer? Você precisa pensar, você precisa falar com alguém sobre o projeto, e aí você precisa conectar todas essas ideias através de um processo chamado planejamento. Eu adoro os business plan da vida, né? Então, você vai lá e faz isso. Então, Vav está aí conectado com isso, tá certo? E é o que é o símbolo de Vav? É o teu rim. E mais do que isso, né? No espaço, Vav é touro. Olha só, aquele animal que é preso no arado para trabalhar, aquele animal que vai. Entende o processo, como funciona? Imagina que isso foi escrito, isso foi criado há 8.024 anos atrás. Você acha que não tem um dedo divino por trás de tudo isso? Pensa a respeito do que eu estou te falando. E olha para essas coisas, pega esse material e estuda, pensa, vê os portais, vê as portas. O que Vav leva? Vav te leva direto a Keter e a Binah. Ou seja, você está praticamente no reino de Deus, quando você fala através de Vav. E agora nós chegamos aonde? Chegamos em Zayin, chegamos no discernimento. Né? É o poder da luz divina rumo ao alto da criação. Né? É ascender, é ir além, é buscar o mais. O que é isso? Né? No tempo isso é gêmeos. Né? Existe uma dualidade aí. Eles são aparentemente iguais, mas são diferentes. Tá certo? Isso tem um formato de uma coroa. Né? E aí, a alma disso está no teu pé esquerdo. Lá no teu pé esquerdo, junto com o que eu falei há pouco do pé direito, nós temos o quê? Agora sim, o equilíbrio para andar. Então, para andar bem, nós precisamos ter muito discernimento. E notem que o discernimento não está na perna da razão, está na perna da emoção. Por quê? Nos neurônios aqui que estão no nosso coração, né, nessa bomba energética que está aqui no nosso peito, ela está pulsando para o universo. Nós só conseguimos realizar as coisas quando nós pensamos e nós sentimos. A manifestação é pensamento e sentimento. Não adianta pensar que vai ficar rico, você tem que se sentir rico. Não adianta pensar que você vai ter sucesso, você tem que ter sucesso no seu coração, você tem que sentir o sucesso no seu coração, tá certo? Então, esse é o processo.
Nós chegamos a Ket, né, ou a Shet, como queira, que é amor. Amor, né? Essa dialética de ir e vir, né? Essa unidade absoluta com Deus, esta aparente pluralidade da criação. Só que Deus está em tudo, Deus está em todos. Então essa pluralidade, na verdade, não existe, porque Deus é tudo e é todos. Então você tem que olhar, inclusive para o teu negócio, inclusive para a tua vida, como objeto e parte da criação divina, né? Nota que o símbolo, aí tem uma coisa interessante nessa letra que é muito legal, que é a letra do amor. Sabe qual é o número dessa letra? Número 8. 8, se deitado, é o símbolo do infinito. Amor é infinito. Por isso que quando a gente fala de alma, amor é a primeira palavra. Quando a gente fala lá daquele conceito, amor é a primeira palavra. E ela está onde? Ela está na tua mão direita, a mão que você usa para trabalhar, para escrever, para manifestar. Faça tudo o que você tiver que fazer com amor na sua mão direita. Então, mano, escuta isso, cara. Olha só, amor, essa vida automatizada que você leva, essa vida enfiada nesta porra desse celular, nessa tela negra, cara, sai fora, irmão. Olha pro horizonte, pega a tua mão direita, pega isso aqui e transforma em verdade, manifesta a verdade. Vamos lá, agora nós chegamos em Tet, a força oculta. A inversão, o ocultamento, a benevolência de Deus. Às vezes você ora e Deus te joga ao contrário. Eu vou confessar um negócio para vocês agora. Eu nunca mais orei por sabedoria na minha vida. Nunca mais orei por sabedoria. Sabe por quê? Porque quanto mais eu pedia sabedoria para Deus, mais problema ele me dava para resolver. Porque eu só ia ser sábio se eu resolvesse problema. Se eu não tivesse problema para resolver, eu nunca seria sábio. Então eu parei de pedir sabedoria para Deus. Eu não quero mais problema. Então esse é o processo, entende? E aí vem assim, ó, a força oculta é um leão. É um leão. Tá certo? Ela tá no rim esquerdo e aí ela tem o sentido da audição também. Leiam esses slides que estão aí. Aproveitem esses slides, tá certo? Yud. Aí sim. Aí a gente vai entrar num negócio muito importante. Concentração. Do infinito para o finito. Por isso que é a primeira letra do nome de Deus. Eu, infinito, eu, princípio criador, olho para você, homem finito, e me manifesto em você. Esta é a porta do negócio. E aí o significado é a mão que impulsiona, é a mão que empurra. Lembra a história da águia? A águia coloca os seus ninhos e faz os seus ninhos na beira dos precipícios. E para ensinar o seu filhote a voar, o que a águia faz? Joga o filhote no precipício. E ele abre as asas e voa. Deus te expulsou do paraíso por quê? Para te punir? Não. Não, ele te tirou do paraíso para você aprender a voar, para você aprender a criar. Não caia nessa tolice religiosa aí, mística, idiota, imbecil, perdoe-me aí, de gente que não sabe o que está falando. E fazem 2.000, 3.000, 4.000 anos falando a mesma imbecilidade. Deus não expulsou o homem de lá para que ele não queria o homem próximo dele. Pelo contrário, Deus mostrou o caminho para que um dia o homem voltasse para ele. O sentido de nós sairmos do paraíso é para voltarmos para casa, para buscarmos a volta para casa. Então esse é o sentido de Yod, tá? É a mão esquerda. É a mão esquerda. Nota que não é... Todo mundo quer sentar ao lado direito de Deus, mas Yod é a mão esquerda. Um corpo que não tem mão direita e mão esquerda é um corpo deficiente. É simples assim. Por isso que politicamente no mundo existe direita, existe esquerda, existe centro, existe todo um universo de teorias e de conceitos. Por quê? Porque é necessário. Nós não somos um indivíduo,
Nós somos um divíduo, ou seja, nós somos um monte de pequenas partes montadas num grande hardware. Nós somos divíduos. Esqueça esse conceito de que você é um indivíduo. Você é um divíduo, tá certo? E aí, existe uma coisa importante. Para que isso aconteça, tem que ter uma qualidade. Tem que agir. Então, cara, tira a porra da bunda da cadeira, levanta e começa a fazer as coisas que você tem que fazer. Sai daí, sai desse lugar comum. Vai para frente, irmão. Busca esse caminho. Sai desse paraíso que você acha que você tá. Vai lá para o mundo e olha o mundo como um caminho para voltar para Deus. É isso. E aí nós chegamos em Kaf. Causa e efeito. Então aí estão as condições para que você desenvolva e para que você pense como agir. Para que você tenha clareza na tua forma de ação. Tá certo? Porque esse é o ponto. Né? E aí está o teu olho esquerdo, que é uma janela para a alma. E qual é o dom de Kaf, da causa e efeito? Se você cuidar bem de você mesmo, você vai ter saúde. Esse é o ponto. Por exemplo, se você faz exercício, se você trabalha com o seu corpo, você vai ter saúde. Só isso. Causa e efeito. Tá? Os hindus, né, chamariam isso de karma, mas não é. Né? É só movimento, é só ação. E qual é o símbolo desse movimento, dessa ação, se a gente for olhar aí como arquétipo? Moshe. Moisés. Que, aliás, Moisés é o personagem da nossa próxima conversa. Porque eu vou falar sobre valor dos erros e eu vou usar Moisés como exemplo. Moisés, o cara que escreveu o Pentateuco. Agora, em Lamed, né, nós temos que ampliar a nossa visão. Né? Nós temos que ter a ânsia no coração para interiorizar o conhecimento e aprender. É isso. Então, nós precisamos, nesse formato, nesse trabalho, né, ter aí toda uma força, tá certo? Uma força para manifestar esse conhecimento, esta interiorização de conhecimento. Quando você interioriza o conhecimento, quando você coloca o conhecimento dentro de você, você passa a viver uma vida com conhecimento, com base, com sabedoria, inclusive. E vai saber resolver os problemas. Então, esse é o grande ponto. E aí nós temos o quê? Nós temos como símbolo no espaço as balanças de Libra. Mas por que as balanças de Libra, o símbolo da justiça, estão aí nessa letra como símbolo de espaço? Porque só quando há equilíbrio entre as coisas, você consegue, quando você é neutro, você consegue enxergar as coisas melhor. Se você não for neutro, a sua visão vai pender para um lado, vai pender para o outro, e aí você estará naquele chamado pêndulo de Foucault. Né? A gente pode um dia conversar sobre isso, porque a lei do pêndulo é esta oscilação de um lado para outro, de um lado para outro, bem e mal, branco e preto. Né? Então, a gente vive num mundo dual criado pelo pêndulo, pelo desequilíbrio da balança. Mas o que é o desequilíbrio da balança? É a visão estreita. É julgar o mundo pela tua ótica. É julgar o mundo da forma como você acha que é correto. Isso é visão estreita. Não existe coisa mais estreita do que alguém tacanho, fechado nos seus próprios conhecimentos, que não amplia para o mundo. O mundo é caos. O mundo é caos. O mundo é escuridão. Você precisa iluminar a escuridão. Você precisa ser luz para iluminar a escuridão. Você precisa buscar o conhecimento que está contido na escuridão. E aí a gente vem em Men, a cura. Né? Somente com a cura de todas essas questões é que nasce aí, brota em você a sabedoria na fonte supraconsciente. Não é superconsciente, é supra, é além, é muito além. Você se conecta com isso. Qual é o símbolo disso, o significado disso? A água. Uma mancha de água. Por quê? Porque uma doença nada mais é do que uma mancha.
Para você curar, você precisa lavar o tecido, você precisa limpar o tecido, e você precisa de água limpa para limpar o tecido, né? E qual é que é o espaço disso? A Terra. Não é à toa que é nosso planeta, né? Lembra quando eu falei de ecologia no vídeo passado? Nosso planeta está doente, a gente precisa curar o planeta, a gente precisa restaurar o planeta, a gente precisa recuperar o nosso planeta. E como é que a gente recupera isso? Recupera com vida. E há vida no universo onde não há água? Tem certeza que há? Não, eu tenho certeza que não há. Eu estou te dizendo que sem água, sem limpar, sem recuperar, não haverá vida. Nem a minha, nem a sua e nem a do planeta. Então, nós temos aí uma grande importância disso, que é o amor, né? Esta qualidade do amor se expressando como uma água. A teoria da água de não confrontar o obstáculo, de circundar o obstáculo, de achar o caminho natural para as coisas. Então, este é o processo de man, é o processo da cura, é o processo da evolução. Num é humildade. Humildade. É o conceito da queda do Altíssimo até a autoconscientização. Se você não aceitar que existe uma sabedoria maior do que você, se você acha que você, como diria o Capitão Nascimento, é o pica das galáxias, cara, você tá fudido, irmão. Você tá fudido. Não tem pica das galáxias não, cara. Você é uma formiguinha nesse enorme formigueiro de 8 bilhões de pessoas chamada humanidade. Você pode até andar de jatinho, mas você é uma formiga ainda. Então a gente assim, né, e aí, vamos voltar aqui, né, voltar em Num, o símbolo de Num é o peixe, né, e aí olha como Deus é sábio, o peixe que anda em cardume, o peixe que migra, né, o peixe que é o herdeiro do reino de Deus. Poxa, Ricardo, aí 2024 anos atrás, vem um cara chamado Jesus, que multiplica peixes, e que tem como apóstolos pescadores, e tem como símbolo do cristianismo um peixe. E esse cara era humilde para um caralho. Você já viu um personagem mais humilde do que Jesus? Que falava que o filho do homem não tem sequer um teto para se abrigar durante a vida? Pensa nisso. Você que é cristão, que vai no culto, que fica lá quando o pastor fala que nem mico amestrado, gritando amém, aleluia! Que loucura é essa? Seja como cristão de verdade, faça as coisas como tem que ser, seja humilde. E outra coisa, viu? Você que grita na igreja lá, Deus não é surdo. Deus não é surdo. Não é. Não precisa gritar para falar com Deus. Então aprenda isso. Só fala com Deus quem está em silêncio, quem está vazio. Então, esse é o ponto. Deus não é surdo, tá certo? E aí, qual é o símbolo? O símbolo de tudo isso, né? A alma de tudo isso, os intestinos. Qual é a função dos intestinos? É alimentar o corpo e expelir aquilo que não presta. Pô, se existe um órgão humilde no intestino, no homem, é o intestino. Porque ele nutre toda a máquina, ele faz com que a máquina funcione, alimenta a máquina, evacua, limpa, filtra junto com os rins, com o fígado, com todo o resto do sistema que está ali, mas ele é humilde. Ele não fica que nem o cérebro falando que ele é o pica das galáxias, achando que ele é o cara. Não, ele vai lá e faz o trabalho dele, humildemente. Bom, nossa jornada agora continua para Samesh, ou Samek, tá? O pacto. Esse é o conceito da experiência cíclica, da equidade que ela traz. Todo no mundo é cíclico. Tudo no mundo funciona. E aí você precisa de apoio, confiança, ordenação e forma de construção. A escrita,
A gramática é uma forma de construção. Então, nós precisamos trabalhar esse processo como se fosse um grande círculo, como se fosse um anel, né? E aí vem uma coisa importante. A alma disso é o estômago inferior, mas o sentido é o sono. Sabe por que o sono? Porque só quando você está dormindo é que você volta para Deus. Você faz viagem astral e vai até o reino superior. Você não lembra disso, você não sabe disso, mas todas as noites quando você dorme, você vai até Deus. Por quê? Porque você precisa renovar o seu pacto. Porque você precisa fazer com que este pacto seja verdadeiro. Tá certo? Aí nós temos um outro fator e um outro ponto extremamente importante, que é a visão, tá? A constante vigilância sobre todo o elemento da criação. Jesus disse uma vez para os seus discípulos, né, uma coisa muito importante. Duas palavras: vigiai e orai. Vigiai os seus pensamentos. Esteja atento a tudo o que acontece no mundo. E ore para que você tenha discernimento para fazer a coisa certa. Então, a visão aqui, ela tem um sentido extremamente importante. E olha que interessante, ó. O que é o símbolo, o espaço disso? É o cabrito, o cordeiro de Deus, tá certo? É Capricórnio, é o cabritinho lá, tá certo? Qual é que é a alma desse negócio? O fígado. O fígado que filtra o teu sangue, o fígado que transforma isso. Não são os teus olhos na visão. O que vai te dar, na verdade, a visão melhor e o entendimento melhor está no teu fígado, que é o processo de filtrar aquilo que você vê. Assim como o filtro do corpo é o fígado, o cérebro, junto com a visão e junto com todo esse processo, precisa filtrar o que está vendo. Precisa enxergar o que está vendo, precisa até mesmo analisar se aquilo que ele está vendo não fere os seus princípios, não fere a sua moral. Então você tem que olhar para essas coisas sim. Tá? E aí vem o negócio, sabe o que acontece quando você vê as coisas de forma errada? Qual é o sentido que aguça em você? A raiva. Você fica com raiva do mundo. Então o que acontece? Você fica com raiva. Né? Raiva por quê? Porque o mundo, segundo a tua visão, não está de acordo com aquilo que você acredita. Daí você se revolta. E olha o sentido disso, cara. Vamos voltar aqui, ó. 8.024 anos atrás, hein? Não estou falando de coisa agora, tá? 8.024 anos atrás. Tá certo? Vamos lá. As palavras é o conceito da comunicação oral. Você sabe como é que Deus criou o mundo? Não sabe? Sabe sim. Deus criou com palavras. Deus criou falando. Seja luz. Seja vida. Seja. Ele foi falando e criando. E este processo demorou 6 dias. Não, 6 tempos. E esses tempos certamente foram bilhões de anos. Porque um dia para Deus, são milhões de anos para a humanidade. Se você se acha tão importante, depois vai lá e dá um Google aí e pesquisa há quanto tempo os seres humanos vivem nesse planeta. Se você olhar a história do universo inteira, você vai ver que a gente vive assim, uma coisinha de nada nessa história. E nós achamos que tudo isso foi feito para nós. Tudo isso é nosso, tá certo? E qual é o sentido disso? É o ouvido esquerdo. E aí vem a questão, né, do dom que isso traz. O dom é a autoridade. No momento que você tem as palavras corretas, no momento que você afirma as coisas de forma correta, e principalmente você faz o uso correto da palavra, você tem autoridade. Agora nós chegamos em Tzat, o justo. Tá? Aqui o conceito é um conceito muito amplo. Porque é um conceito de fé, é um conceito de entrega. Os justos, né, no judaísmo, são aquelas pessoas que estão acima de todos. Eles são
quase santos. Então, o conceito de justo é o conceito de santidade. E para isso você precisa ter o quê? Um conhecimento do que é justiça, do que é caos, do que é caçar, do que é buscar o lado correto das coisas, tá certo? O que é o conceito do justo? O conceito do justo, o espaço do justo, é o espaço do jarro. É o espaço onde se deposita a água e ela é transportada. O justo é isso. O justo é simplesmente o vaso moldado por Deus para transformar e levar a sua palavra, a sua vida, a sua visão. Né? E aí a gente vem no estômago superior e o sentido disso é o paladar. Porque o justo se alimenta da verdade. O alimento do justo é o alimento da verdade. Kof, alegria. Olha só, chegamos à letra número 19, a letra da alegria. É o paradoxo da santidade, é a expropriação da força da vida, é o divino transcendendo. Lembra de Davi, quando ele entra em Jerusalém, que tira a roupa e fica nu, e canta, e toca, e dança? Você já ficou tão presente com Deus na sua vida que você chegou lá na sua igreja e ficou nu, e cantou, e dançou, e viveu? Claro que não. Sabe por quê? Porque Deus não se manifestou dessa forma em você. Porque quando se manifestou em Davi, Davi não se preocupou onde ele estava. Ele sabia o que ele estava. E ele não julgou, vão me achar louco, vão me achar não sei, sei lá o quê, vão me julgar, vão fazer, vão não sei o quê. Não. Não. Ele não fez isso. Ele simplesmente seguiu à frente, envolto na sua fé, envolto na sua força. Né? De novo volta aí, né, nessa alegria, o peixe. O peixe que vive no seu cardume, na sua comunidade. A alma é o baço. E qual é o sentido da alegria? O riso. Ria! Ria. Ei, você aí que vive com a cara fechada, com a cara triste, com a cara... Você acha que isso é manifestação de Deus? Deus é alegria, irmão. Deus é alegria, Deus é sorriso, Deus é contar piada, Deus é olhar para a vida alegre. Seja alegre. Reis, serenidade, a capacidade de iniciar o processo, de se retificar, de se reconstruir, é a cabeça, é o início da criação, tá certo? Não à toa que o dia da semana para Reis é sexta-feira, por isso que todo mundo fica esperando o final de semana, todo mundo fica lá, feliz, né, pelo final de semana, porque quer o quê? Quer se reconstruir, né, quer reiniciar o processo, tá certo? E aí encontra o que no final de semana? Encontra serenidade. Você não tem aquele chato, daquele filho da puta, daquele seu chefe que fica enchendo o saco o tempo inteiro, te cobrando, te pagando aquele salarinho. Você não tem. Você não tem esse cara no final de semana. E se tiver, eu vou te pagar hora extra. E hora extra no final de semana é dobrada. E se você não sabe disso, prepara, vai somando tudo aí que pode dar um processo trabalhista para ele bem grande. Tá certo? Então, presta atenção nisso. O final de semana é um período de reconstrução, por isso que ele existe. Por isso que existe no judaísmo o Shabat, né? O dia dedicado a Deus. O sábado é aquele momento que você não faz nada. Você simplesmente louva a presença de Deus e agradece pela semana maravilhosa que você teve, preparando a próxima semana. Nós chegamos agora em Sim, né, em Shin, pode ser a pronúncia. Né, como eu falei, eu não falo hebraico, eu já disse isso. Tá? E aqui é uma coisa muito importante. Essa letra significa paixão. Paixão é bruxeliante, tá? Ela é inconstante. É uma coisa que emana da fonte eterna com uma intensidade, mas ela é como beber vinho demais.
ela te embriaga. Então você tem que tomar muito cuidado com a paixão, tá certo? Muito cuidado, porque para a paixão o espaço é o céu, e o céu é o infinito para nós, né? E o tempo é o verão, é a alegria do verão, é a alegria da praia, da cerveja, da emoção, da entrega, do sexo, da força, da sensualidade. Isso é paixão. E onde é que está a paixão? Está na cabeça. Você cria as tuas paixões. E nesse processo, você tem uma qualidade de amor expresso como fogo. Poxa, quando eu era jovem assim, né, jovenzinho, eu tinha uma namorada, e toda vez que eu ia me encontrar com essa namorada, eu sentia assim o meu estômago queimar, sabe? Era aquela coisa da paixão, assim, de querer ver o ser amado, de querer tocar, de querer agarrar, de querer beijar. Isso é a paixão. É o tesão de querer possuir. Tá certo? O problema é que muita gente leva esse tesão para dentro da empresa e trata a empresa com essa mesma paixão, com esse fogo. Não à toa que acaba incendiando a empresa, tá certo? Porque ele exige tanta paixão dos outros, porque ele tem essa paixão pelo negócio que a coisa toda desanda. Porque é muita paixão mexendo essa maionese aí, não é? Então assim, ó, aquela história da maionese que todo mundo mexe, desanda. Né? E paixão é meio isso, sabe? É uma coisa meio incontrolável, inconsciente, difícil. Eu sei que a gente se alongou, mas a gente está chegando agora na última letra, que é Tav, que é renascimento, tá? O conceito da impressão que a fé na onipresença de Deus traz para nós, para que a gente tenha uma experiência mesmo de realidade supraconsciente. Porque quando você passa por todos esses 22 processos e você analisa esses 22 processos, o que te resta? Renascer e recomeçar. Recomeçar como? Lá em Aleph, no vazio, tá certo? Então, qual é o tempo para o renascer? Eu acabei de falar, é o Shabat, é o sábado. É aquele dia que você deveria estar dedicando a Deus, biblicamente, judaicamente falando, né? Aquele momento onde você não faz nada a não ser agradecer a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo que você será. Esse é o momento. E qual é o caminho, qual é a alma disso? Como é que você faz esse renascimento? Pela boca, pelo sentido da gratidão, pela palavra da gratidão. E qual é o dom? A graça. A bênção de Deus sobre a sua vida. Então, olha só, eu estou falando de anarquismo empreendedor. Estou falando aqui falei esse vídeo inteiro praticamente de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês onde é que está o segredo de tudo isso. Porque agora a gente chega no segredo de tudo isso. O segredo está aqui, ó. Está aqui nesse negócio. Tá certo? E olha só, aqui estão as 22 letras do alfabeto judaico, dispostas em forma circular e uma interrelacionada com a outra. Olha a sabedoria de Deus. 22 letras, 11 dispostas num processo crescente, como eu apresentei aqui, tá certo? Onde Aleph é o vazio. Vocês lembram disso, né? E o vazio está relacionado com o quê? Com a ampliação da visão. Olha a setinha verde aí, ó. A ampliação da visão e o vazio são uma coisa só. Tá de baixo para cima aqui, ó. Tá bem no centro. Quando você esvazia, você tem a tua visão ampliada. Tá certo? Depois você tem a contração. Quando você se contrai, quando você se recolhe, quando você se une a Deus, o que você tem do outro lado? A cura. Você é curado porque você se entregou, você se contraiu. Tá certo? Depois você, em compartilhar, Gimel está relacionada com o quê? Com Nun, com a humildade. Só os humildes compartilham. Os arrogantes não compartilham nada. Tá certo? E aí você vem Dalet, o receber. E para receber, você precisa ter um pacto.
Um pacto. Você precisa fazer um pacto com você, um pacto com aquilo que você acredita, um pacto com Deus. Você só vai receber se você tiver um pacto. Se você não fizer o pacto e cumprir esse pacto, pagando todo o preço necessário por esse pacto, você não receberá nada. Aí você vem, a outra letra é rei, a ação, que está relacionada com o quê? Com a visão. Se você não vê, você não age. Se você não vê, você não faz. Depois a gente tem a verticalidade, tá certo? Que é VAV. VAV está relacionada com o quê? Com palavras. Você precisa de palavras para ter uma versatilidade. Então, aí você vem para uma outra letra, né? Que é Zaim, que é discernimento. Quem é que tem discernimento? O justo. Só o justo tem discernimento. Ninguém mais tem discernimento. Para que você tenha discernimento, você tem que agir com justiça. Aí você vem Shet, o amor. E amor sem alegria é amor, gente? Amor sem felicidade é amor? Não, não é amor. Amor requer felicidade, tá certo? Aí vem a força oculta. Qual é a força oculta que você tem dentro de você? Serenidade. Seja sereno, seja manso, seja tranquilo. E aí você vai ter uma força oculta, um poder. O outro que está negociando com você, o outro que está te enxergando, ele não vai entender quem você é. Ele não sabe o que você tem guardado. Entende o processo? A serenidade. E aí você tem a purificação, que é Iod. Como é que você chega na purificação? Você chega na purificação, meu querido, simples, com paixão, porque o fogo purifica. Existe, naquela ordem secreta que eu falei, uma viagem chamada viagem do fogo, que é a viagem da purificação. Então, quando você entra no fogo, o fogo purifica tudo. E aí ele renasce uma nova vida. Então, a gente tem aí, né, que aí vem a outra, né, depois da purificação vem a causa e efeito. E o que é a causa e efeito? A causa e efeito é renascimento. Acabei de falar que o fogo precisa destruir para você renascer. Causa e efeito é renascimento. Agora, olha tudo isso que eu mostrei para vocês. Essa tela aqui, eu nunca vi em lugar nenhum. Tá? Então, eu não copiei de ninguém. Isso aqui foi uma criação inspirada por Deus, né? Para que a gente conversasse hoje. Isto aqui está o caminho da transformação. Este é o caminho da transformação. Olha cada influência dessas coisas na sua vida. Foi assim que eu consegui me transformar. Foi assim e é assim que eu trabalho para ser um ser humano melhor. Para ser um ser humano com amor, liberdade, manifestação e abundância. Tá certo? Então, que a alma de vocês brilhe, que vocês tenham na alma de vocês o sentido do anarquismo empreendedor, que não tem nada a ver com aquilo que vocês estavam imaginando. Eu acho que vocês hoje conseguiram perceber que nada disso, nada daquilo que vocês imaginavam é o que a gente ia apresentar aqui, tá bom? Sucesso, alma grande para todos!